amigos das redes sociais, do Franca Canal 3, do YouTube, Quai, Instagram, Facebook, de todas as páginas Olhar Inclusivo. Estamos aqui mais uma vez nesse sábado com vocês, tendo o prazer de estar conversando um pouquinho aqui com vocês e recebendo aqui os amigos, ao lado aqui do meu amigo Guilherme Biali, apresentador também do programa Olhar Inclusivo, e recebendo os amigos aqui com uma grande honra, o prefeito da cidade de Pedregulho, o prefeito Cacá, e também o vereador Wanderley Careca, da cidade de Pedregulho. Estamos aqui recebendo os amigos, sejam bem-vindos, gratidão pela presença de vocês aqui. Olá pessoal, muita alegria, uma honra enorme estar aqui com vocês hoje. Antes da gente começar o nosso bate-papo, deixa eu fazer aqui uma referência rápida aos nossos patrocinadores, que é quem permite esse podcast existir. Aqui no fundo a gente vê eles, então começa pela Rede Bem Drogarias, MB Osteopatia e Pilates, Laboratório do Sono, do Rafa Pizzaria, LL Marmitaria, Barros Almeida Advogados, Grupo Conexão Autista, Instituto LL e o pessoal do Grupo RS que transforma isso aqui em algo possível. E assim, uma honra enorme estar com vocês dois aqui, uma honra estar aqui, prefeito, muito bacana. Acho que antes de começar, porque nós temos aqui uma audiência, como está na internet, além do Canal 3, está também na internet, então nós temos uma audiência do Brasil todo. Então, se você puder, prefeito, falar um pouco para alguém que não conhece, nunca foi em Pedregulho, um pouquinho do seu município, resumir aí para o pessoal, acho que vai ser um bom começo. Muito boa tarde a todos, é uma grande alegria ter recebido o convite de estar com vocês nesse programa que é tão importante, que traz uma mensagem tão atual e necessária para a nossa comunidade nacional, por isso das redes sociais, eu acho que o alcance é fabuloso. E sim, a cidade de Pedregulho é uma cidade maravilhosa, né? Eu sou natural de Pedregulho, sou apaixonado por Pedregulho, nasci lá, cresci lá, constituí minha família lá e a vida toda passei e desenvolvi nessa cidade. É uma cidade de um clima muito interessante, um clima fresco, tranquilo, né? Um povo alegre, um povo acolhedor, e a nossa cidade é extremamente rica de grandes belezas naturais. Pedregulho é uma cidade de um enorme potencial turístico, né, principalmente ligado ao turismo de aventura, ao turismo rural, ao agroturismo, e possui belezas maravilhosas que são desconhecidas de toda a nossa região. E uma das nossas missões aí à frente... Na lista de perguntas nossa. Uma das nossas missões à frente do município agora, na gestão municipal, é justamente mostrar para a nossa região, mostrar para o Brasil as grandes belezas que nossa querida Pedregulho tem. Espero que nosso podcast possa ajudar um pouquinho o pessoal a conhecer um pouco com mais. Certeza, com certeza. Pedregulho, Li, vai aí, eu acho que você tem uma pergunta para o prefeito. Sim. Então, eu gostaria de ver com o prefeito, como o nosso foco do programa é Olhar Inclusivo, né, o nome, e eu sou um defensor da causa, da pessoa com deficiência, eu gostaria de perguntar para o prefeito e aproveitar também e estender a pergunta para o amigo vereador Careca, o que vocês têm feito de projeto voltado à pessoa com deficiência e se tem projetos futuros também voltados a essa parcela da população que é de grande importância também, que muitas vezes não tem voz, né, para requerer alguns direitos. E a gente sabe que a média é 10% da população de cada cidade. Por falar nisso, Pedregulho são quantos habitantes? Hoje em Pedregulho nós estamos com 15.600 habitantes. E voltado à pessoa com deficiência, prefeito? Sim. Pedregulho nunca teve uma política pública voltada necessariamente para o atendimento às necessidades especiais, principalmente as questões de acessibilidade. Pedregulho, os investimentos ao longo das últimas décadas foram voltados para a estruturação, a questão às vezes de geração de empregos e renda, mas nunca teve um foco voltado realmente a uma adaptação, uma estruturação da estrutura física mesmo do município, a infraestrutura do município, voltada para as questões de acessibilidade. A nossa meta é realmente investir bastante nisso, principalmente no tocante à mobilidade e acessibilidade urbana, né? E mapear também as situações existentes no município. Hoje nós não temos um cadastro no município das pessoas com limitações, pessoas típicas e atípicas, pessoas com necessidades especiais. Não existe um cadastro no município ligado a essas necessidades e, consequentemente, você não consegue desenvolver uma política pública sem fazer esse levantamento. Inclusive, uma das demandas que a Câmara Municipal, junto inclusive com o nosso colega, amigo aqui, Careca, fez, é que o município faça esse levantamento necessário
para atender as necessidades da rede de educação, as redes da própria assistência social, as redes de saúde. Nós precisamos trabalhar no sentido de fazer esse levantamento de informações. E hoje nós estamos nesse foco, fazendo o levantamento dessa demanda. Esse mês é um mês importante para que nós possamos fazer esse levantamento, principalmente no tocante à questão do autismo, que é uma política pública que Pedregulho também nunca investiu, sempre acolheu, mas nunca investiu. Então, hoje, o nosso foco é fazer o levantamento, estruturar a demanda e desenvolver as políticas públicas necessárias para o atendimento. O Careca também, antes de você falar um pouquinho sobre a pessoa com deficiência, Careca, eu gostaria de estender a pergunta um pouquinho para você. Você não é natural de Pedregulho, né? Poderia fazer um resumo de você também? Boa tarde a todos, né? Quem não me conhece, meu nome é Vanderlei, mas todo mundo me conhece por Careca. Eu moro na... Eu acho que por quê? Por que todo mundo te conhece? Conta a história do apelido aí, apelido de infância. A gente estudava na escola do Estreito, né? E cresceu junto porque ali. Você tem cabelo, isso que eu entendi. O pessoal falou, o Careca tá vindo. Eu tava esperando alguém que fosse realmente careca. Então, aí a gente brinca, aquelas brincadeiras de escola. Aí um recebeu o nome de Capó porque fazia aquele corte de moicano, outro de rabinho porque cortava o cabelo, deixava o rabinho. E eu, Careca, né? Eu rapava a cabeça. Então é por isso o apelido de infância, de criança, né? Eu nasci na cidade de São Paulo, né? Meus pais vieram de São Paulo para Pedregulho, no distrito de Estreito, né? Onde tem muitos moradores de Franca, né? Que frequentam lá, tem ranchos. O prefeito falou, né? Lá a nossa cidade tem uma área turística muito grande, muito forte, inclusive o Estreito, né? É uma área turística bonita, né, que o pessoal de Franca tem rancho, explora muito lá. Então, eu quero agradecer também o convite, né, do meu amigo Li, do Guilherme, né, de estar aqui nessa tarde presente com o nosso prefeito municipal Cacá, da cidade de Pedregulho. Legal, muito bom. E assim, a gente fica feliz de ter vocês aqui e feliz de estar dando essa visibilidade para a pauta da inclusão, porque acho que... E eu falo muito essa questão da visibilidade, porque o que mais me entristece é quando a gente olha e a gente vê essas pessoas como invisíveis para a sociedade. Às vezes o prefeito desconhece, não olha, o município não dá atenção. E precisa olhar, porque são pessoas que querem ter uma vida plena e a única coisa que elas precisam é de acessibilidade. Elas não precisam de condições especiais, elas precisam de acessibilidade. É como uma pessoa que às vezes não tem uma altura e você quer que ela pegue um copo que está muito alto. Não importa, essa pessoa não consegue. Agora, se o copo estiver baixo, ela consegue pegar e não vai precisar de ajuda de ninguém. Então, é muito essa questão da acessibilidade. E aí, prefeito, eu vou jogar uma pergunta para você e depois para você, Careca, mas que é curiosidade minha mesmo, mas eu acho que para você é principal. Você é advogado, estava lá trabalhando para outros municípios, para convênios, e de repente... Por que você resolveu virar prefeito? Conta aí que assim, a minha curiosidade não deixa. Acordou de manhã e falou, vou ser prefeito de Pedregulho. Não foi bem assim. De fato, há mais de 20 anos eu dou assessoria jurídica para municípios, consórcios públicos municipais, órgãos públicos como câmaras, na parte principalmente de compras públicas, que é onde especializei minha advocacia. E é onde tem muitas demandas, muita dor de cabeça, muitos problemas ligados à questão da gestão pública, principalmente com as alterações recentes que nós tivemos na lei de licitações. E ao longo desses anos dando suporte, sou servidor público efetivo também, sou procurador jurídico de município, né, no município de Jericoara, lá. Estou licenciado das minhas atribuições para exercer o cargo político de prefeito, né, porque é incompatível a advocacia com o cargo político. Então, como aconteceu? Né, de fato, houve uma possibilidade na cidade de que se lançasse o meu nome como candidato, né, lançaram uma foto minha com o ex-prefeito de Pedregulho, o prefeito Dirceu Filho, e lançaram essa foto na cidade, às vésperas da eleição, e dizendo que eu seria o candidato apoiado pelo ex-prefeito. E houve uma movimentação popular interessante, uma aclamação popular no sentido de que se abraçasse a causa em prol da cidade, para que nós pudéssemos continuar e ampliar os investimentos e fazer a cidade crescer. E nunca tinha mexido com política? Nunca. Sempre prestei serviços para políticos, mas nunca havia sido candidato a absolutamente nada. E uma experiência única, interessante. Lançou meu nome, as pesquisas
acabavam, de uma forma ou de outra, indiciando que era possível, né, a candidatura emplacar, e aí nós, então, registramos a candidatura e fomos vitoriosos na campanha eleitoral. E está gostando da experiência? Olha, é uma experiência interessante, né? Para mim não é muito novidade os problemas da gestão, porque faz mais de 20 anos que lido com eles, mas é interessante você estar sentado do outro lado do balcão, né? Uma coisa é você dar assessoria técnica, caneta, jurídica, a outra coisa é sentar com a caneta. A responsabilidade é muito maior, né? Claro. A vontade de acelerar e agilizar as ações públicas é muito maior, né? Mas toda máquina pública tem o seu tempo, né, de maturidade, de direção, os servidores também, até adequar as diretrizes de uma nova gestão, isso demanda um certo tempo. Normalmente os prefeitos gastam em torno aí de 1 ano a 1 ano e meio para colocar a máquina mais ou menos caminhando na linha. A minha meta é tentar fazer isso com 6 meses. Então é uma meta um pouco abusiva da minha parte, né, até um tanto quanto arriscada, o secretariado está sofrendo, né? Foram os primeiros 90 dias de gestão, já foi suficiente para o secretariado ambientar, então agora é hora do secretariado mostrar serviço. Então nós já começamos cobrando esse mês de abril as ações importantes para começarmos a alavancar e colocar a máquina do jeito que nós pretendemos aí para os próximos 4 anos. E você, Careca, você já está no 4º mandato. Você desde criança que mexe com política. Com certeza. Então, como eu disse, né, vim de São Paulo para a Vila Primavera e passei a conhecer a população e senti uma certa carência depois dos meus 17 anos, né, a gente tinha um comércio lá e sempre trabalhei braçal, né, na zona rural e acompanhava o sofrimento das pessoas. E aí tinha um amigo meu, um grande amigo saudoso, o Onofre, né, um vereador muito atuante, principalmente na área social, também na área da saúde, e eu fui acompanhando o trabalho dele e vendo as pessoas falar, né, do trabalho dele, e aquilo me incentivou, né, a vida política em mim. Porque aí começou a vir as demandas, né? Quando eu passei a gostar de política, começou a vir as demandas. Precisa arrumar uma quadra, precisa arrumar... Aí, na época lá não tinha iluminação pública, era lamparina, não tinha posto artesiano, não tinha água, né? Lamparina ainda. As casas eram feitas de barraco de lona, né? Então uma população bem carente, né? O prefeito sabe da carência lá que a gente, né, fizemos campanha, ele está sempre presente lá e sabe das necessidades da nossa população. Então aquilo tocou no meu coração, né? Fui motorista de ambulância, transportei muitas pessoas com vários problemas de saúde e aquilo me emocionou, me tocou no coração, que eu sou um cara muito sentimental, muito amoroso, sabe, nas coisas que eu faço. Então, essa demanda nas ambulâncias, quando você fala na inclusão, me tocou, por exemplo, quando eu levava um paciente para poder vir no Hospital do Câncer, aí eu ouvia as reclamações dos pacientes, preciso de um aluguel, preciso alugar uma cadeira de roda, eu não tenho condições, uma cadeira de banho, uma cama hospitalar, comprar remédio, nutrição, e aquilo foi me tocando e foi cada vez mais me motivando a ser candidato a vereador e trabalhar pela população, inclusive daquela região, que é uma população bem carente. E aí, acabei saindo candidato em 2004, obtive 96 votos, não fui eleito, e aí continuei esse trabalho, né, não parei e sempre envolvido com a nossa população. Segundo mandato, fui o vereador com o 5º mais votado. Legal. O 3º mandato fui o 3º mais votado. E agora fiquei fora na passada e voltei agora no 4º mandato com todo vapor, com vontade de trabalhar, ajudar Legal. O prefeito, ajudar a nossa cidade. E principalmente a região do Estreito, que é um bairro que eu moro e sei as necessidades de toda a população que lá mora. Você sabe que eu falo sempre, né? Na verdade eu não. Eu tenho muita admiração por aquelas pessoas que têm coragem de apresentar o nome delas como candidato. Eu falo isso sempre para quem eu conheço que é político, eu digo isso porque não é simples. Não. As pessoas que não vivem política não imaginam o tamanho do desafio que é, a exposição na vida. E até eu estava recentemente com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, onde ele teve a oportunidade de falar isso. Ele falou assim pra gente, que ser candidato a prefeito é um ato de amor ao município. Porque você entrega a sua vida ao município, né? Antes você estava ali na tua vida privada
podia estar no município, podia não estar, podia trabalhando para fora, podia pegar o carro e ir viajar, podia fazer o que você quiser na sua vida particular. De repente você entregou a sua vida àquele município e agora a tua vida e do município, pelo menos por esses 4 ou 8 anos, passam a ser muito entrelaçadas. Então acho que é muito bacana isso. E aí eu já conecto com uma pergunta, né? Então, são aí, nós estamos no começo do mandato, né? São quantos dias? Que 90 dias de mandato. 90 dias. E como é que tá indo aí? O que você já pode contar pra gente que você já fez, que já te dá orgulho, que você fala, pô, já fiz alguma diferença nisso aqui? Bastantes ações foram realizadas nesses últimos 90 dias, principalmente para facilitar o acesso à população a alguns serviços públicos. Como, por exemplo, a questão dos exames laboratoriais, que antigamente os usuários do sistema precisavam ficar numa fila na Secretaria de Saúde para aguardar ainda nessa fila um protocolo, para desse protocolo ir no laboratório, pegar uma segunda fila. Então, nós tínhamos vários usuários que madrugavam às portas da Secretaria de Saúde e ficavam por lá. Nosso projeto de governo é tornar isso tudo de forma eletrônica, por meio da telemedicina e os acessos que a tecnologia hoje nos permite, mas enquanto ainda não foi implantado o sistema, que já está em fase já de contratação, nós então conseguimos ajustar pequenas ações para simplesmente acabar a fila. Ao invés da população ficar na porta da secretaria, nós mandamos o servidor da saúde na porta do laboratório para já liberar as etiquetas e facilitar o acesso à população diretamente à coleta. Né? Toda a diferença. Eu não tenho mais uma população sofrendo, né, colhendo o sangue todos os dias pela manhã. Além disso, algumas ações importantes que foram realizadas no tocante às estruturas de educação, né? A rede de educação do município é uma rede que carece de muitos investimentos. Nós já começamos a estruturar a rede para reorganizá-la. Questões ligadas às crianças, jovens e adultos com alguma necessidade especial. O SEIS, por exemplo, que é um Centro Integral de Educação Social do município, que carece de muitas ações de investimento. O município já está tendo um olhar diferenciado para a unidade, comprando equipamentos básicos para conseguir fazer as terapias mínimas necessárias para o atendimento a esse público. Parcerias que o município está fortalecendo no sentido de se desenvolver a questão comercial, as questões do próprio turismo do município, que o município recentemente foi selecionado como município de interesse turístico, mas você entra no MIT no primeiro nível da escala, que é a letra D, ou seja, sem recurso algum. Então nós iniciamos maciças ações no sentido de conseguirmos alavancar isso. E as parcerias são fundamentais. Claro. E com essa experiência que nós temos de alguns anos, muito contato com os consórcios, nós tivemos abertura para podermos, então, fortalecer e costurar essas parcerias e alavancar as questões do turismo do município. Então, SEBRAE, SENAC, o SESI, são grandes parceiros que nós tivemos a oportunidade de resgatar essas parcerias para nós podermos, então, investir, fazer a cidade crescer e avançar. E ações que seriam mais a longo prazo, nós já conseguimos antecipar. Como, por exemplo, essa semana mesmo, já estou anunciando aqui em primeira mão, nós vamos ter a primeira unidade de telemedicina funcionando em Pedregulho de forma experimental, né? Facilitando o acesso da nossa população aos serviços de saúde. É óbvio, eu tenho certeza que vai dar muito certo e nós poderemos, então, ampliar também essas ações de telemedicina para toda a rede, levando a medicina, não somente o clínico geral, como os especialistas, que é a grande demanda em Pedregulho, em todo o município. Pedregulho é um dos municípios de maior extensão territorial aqui da nossa região. Nós temos 5 distritos espalhados por toda essa extensão. Dentre eles, 3 que ficam na região onde o nosso amigo Careca mora, né? Vila Primavera, Estreito e Barreira, que é uma região carente de ações de saúde. Então, conseguindo pela telemedicina dar acesso a essa população e facilitando a vida dessa população, já vai ser de grande valia, né? Além disso, hoje mesmo nós firmamos 2 acordos importantes do município, dentre eles para trazer a robótica para dentro da nossa rede de educação municipal. Também vamos fazer numa
fase experimental, um convênio que fizemos recentemente com o SESI, implantar a robótica dentro de uma das unidades educacionais do município, que será selecionada pelo SESI, para poder também avançar e trazer mais interesse para a nossa molecada, para a educação, para o crescimento. Fizemos a parceria com o Sebrae, que também foi assinada essa semana, para trazer também para a rede de educação, por exemplo, as questões de economia, formação em economia para os nossos jovens, para as crianças, para nós já criarmos esse conceito de investimentos, de economia, de empreendedorismo para a nossa juventude, para a meninada já sair da rede já interessada em criar o próprio serviço, enfim, investir no município. Então, são ações importantes que em 90 dias nós já fomos capazes já. Legal, muita coisa, hein? Muita coisa. E eu gosto muito, aí uma visão muito pessoal minha, dessa questão da telemedicina. Perfeito. Porque você tem aí um município grande, como você colocou, espalhado, e que não é um polo, como por exemplo Franca ou Ribeirão, é um município um pouco menor, então é mais complexo atrair ali profissionais que queiram talvez estar atendendo em todos esses locais. Então a telemedicina complementa isso, agiliza o atendimento, que é o que é importante, né? A pessoa não fica esperando. Então, gostei bastante de conhecer essas iniciativas aí. E assim, a meta nossa, há alguns anos nós já temos estudado a questão da telemedicina. Eu dava assessoria jurídica para o Coman, que é um consórcio nosso aqui da região, consórcio de municípios da Alta Mogiana, né? Que à época estava composto com 29 municípios consorciados. Hoje nós já vamos para 35 municípios consorciados, inclusive, provavelmente, o município de Ribeirão Preto vai integrar o nosso consórcio. Isso é muito bom, vai dar uma força muito grande. E nós já estávamos com planos estudando a telemedicina na nossa região, mas em dezembro houve um congresso de prefeitos eleitos em Campinas, que foi promovido pelo governo, enfim, foi muito interessante. E nesse congresso nós tivemos a oportunidade de ver a experiência de telemedicina que o prefeito Dário Saad, que é conterrâneo nosso de Pedregulho, implantou lá em Campinas. Ele é médico de formação e o sistema de telemedicina que ele conseguiu desenvolver lá em Campinas, a metodologia é algo realmente fabuloso. Está bem além do que os nossos estudos aqui da região propunham. Né? Inclusive a possibilidade de você fazer a telemedicina de suporte para o médico clínico que está ali presencialmente dando suporte para o paciente. Então, o clínico geral está atendendo o paciente, ele precisa ali de uma opinião de um especialista, ele já faz a telechamada, consegue consultar, inclusive antecipando o processo. Eu acho que isso é um grande diferencial, porque quando a gente observou assim, a questão de saúde pública, que a gente vinha em muitos municípios, ainda mantinha-se uma maneira antiga de pensar, e é uma maneira quase que pode ser burocrática. Sim. A pessoa chega, aí ela tem que agendar a consulta com o generalista. Aí com o generalista ela sai e vai agendar um exame. Aí ela volta com o generalista, aí o generalista manda ela para o especialista, porque tem alguns exames que ele não pode pedir. Aí ele vai do especialista e aí marca de novo os exames e volta. Então essa pessoa que tinha um problema leva 6 meses num processo de vai e vem entre médico e exame e a condição dela só piora. Exato. Então na hora que você traz uma questão dessa de telemedicina próxima das pessoas e até de um complemento para o generalista, eu acho que você vai agilizar muito. Às vezes, por exemplo, a pessoa chega num generalista, num clínico, e ali ele já faz uma videochamada, já pede os exames corretos, exatamente. E a pessoa às vezes já sai dali, já fala com a profissional que você colocou na porta do plano, já agenda, e em 1 hora e meia, você está solucionado, o que em municípios maiores, e aí eu vou dar o exemplo de Franca, a pessoa pode levar 6 meses, 8 meses ou até mais para conseguir realizar. Então, muito interessante essa iniciativa. E aí eu complemento com uma outra pergunta, né? Você falou de tudo que você já realizou, mas eu queria saber, e aí é sempre uma pergunta assim, né? Mas eu queria saber o que ainda está te tirando o sono. O que você não conseguiu fazer e você fala, gente, isso eu preciso resolver. Olha, a questão dos investimentos na parte de educação, realmente... de plano, abrir concurso público para estruturar a rede municipal é algo ainda que tem me incomodado bastante. E justamente a questão dos nossos especiais em Pedregulho, que é algo que de fato me preocupa já há bastante tempo. Antes mesmo do período eleitoral, nós sempre tivemos um olhar diferenciado para esse centro integrado de atendimento em Pedregulho, que é o nosso SEIS. Apesar das parcerias que o município possui,
com várias entidades, inclusive a APAE, para o atendimento, mas Pedregulho tem um volume muito grande de pessoas que precisam do atendimento próximo, local. Então, sem necessidade de deslocar. Sem necessidade de deslocamento. Porque são quantos quilômetros para Franca? São 40 quilômetros para Franca e para outros centros de especialidade acaba ficando muito mais distante. Então, a ideia nossa é trazer esse serviço público para os SEIs, fortalecendo as ações e as atividades que são desenvolvidas lá no município. E para isso nós precisamos de profissionais especializados, que nem sempre o concurso público propriamente dito é capaz de chegar. Por isso as parcerias são tão fundamentais. E hoje o município está trabalhando nesse fortalecimento, trabalhando nessas parcerias, para nós conseguirmos alavancar o atendimento a essa população que precisa ser olhada, enxergada e, acima de tudo, acolhida pela nossa população. Pedregulho tem uma tradição de ser um tanto quanto fria no tocante a esse assunto. Então, eu acho que o grande desafio da gestão é nós justamente aquecermos o coração de todo o município e mostrarmos a realidade e trazer essa integração. Eu acho que isso é um ponto também que tem me tirado bastante o sono nesses últimos 90 dias para conseguir acelerar esses procedimentos, essas parcerias e iniciar esse processo, reestruturando a unidade e organizando a unidade para o bom atendimento à população. Legal. E sabe que isso que você fala, a questão do deslocamento, ela é muito importante na minha visão. Aqui uma das nossas patrocinadoras, a MB Osteopatia e Pilates, está trazendo agora para Franca o escaneamento da cabeça dos bebês de assimetria craniana. E vai estar trazendo não apenas o escaneamento, que já começa semana que vem, como a confecção do capacete, né, da órtese, para esses bebês que têm assimetria craniana. E até ela trazer isso, o mais próximo era Ribeirão Preto, e mesmo assim o de Ribeirão Preto era de um custo muito alto, o que levava muitas pessoas a irem em São Paulo fazer. E o deslocamento. Então, porque um projeto desse de assimetria craniana, um bebê, ele faz um tratamento de até 6 meses e a cada 21 dias ele precisa estar lá na clínica. Para fazer os ajustes. Para fazer os ajustes. Então pensa que você tinha pessoas aqui em Franca, um município de mais de 300 mil habitantes, deslocando para São Paulo, 450 quilômetros, a cada 21 dias, para fazer uma sessão de meia hora. Então, assim, custo, cansaço, estresse para a família. Isso de bebês de 9 meses, 8 meses, que tem que estar justamente por isso. Então, esse nosso patrocinador está trazendo isso, então, é justamente nesse pensamento. A saúde ela tem que estar próximo das pessoas. Sim. Então, eu ouço isso na sua forma de contar, e eu acho assim, eu gosto muito, me agrada, e eu fico feliz de saber que você tem essa unidade. Tenho certeza que o povo e a população de Pedregulho aí também deve estar muito contente aí de não estar, de saber que está na sua mente essa de reduzir essa necessidade de deslocamento. A hora que começar a colher os frutos do processo implantado, eu acho que vai ser muito interessante para a população. Legal. Pô, então aproveita agora para fazer um pequeno intervalinho e agradecer aos nossos patrocinadores, né? Vou falar aqui da Rede Bem Drogarias, que está chegando a Franca, uma das maiores redes do Brasil chegando a Franca, são mais de 300 lojas pelo Brasil, e agora uma loja aqui em Franca, na avenida, uma farmácia aqui em Franca, na Avenida Emílio Paludeta, ao lado da Vila Hípica, e telefone WhatsApp 3030-7333, MB Osteopatia e Pilates, que eu acabei de mencionar, que está trazendo para Franca a questão de assimetria craniana para bebês, mas tem também osteopatia para adultos e Pilates, que é uma excelente forma de você se exercitar. Agendamentos, a primeira aula de Pilates é gratuita, agendamentos pelo 98147-5995. Laboratório do Sono pelo 3720-2018. Então, para aquelas pessoas que têm apneia, que têm dificuldade de dormir, pode fazer o exame do sono, a polissonografia no Laboratório do Sono de Franca. Do Rafa Pizzaria, que tem excelentes pizzas, 99164-2483. O Rafa, um grande amigo nosso, sempre parceiro, sempre tentando nos ajudar. LL Marmitaria, então hoje nós temos 2 patrocinadores aí de alimentos, então se quem tiver com fome pode pedir ou uma pizza no Rafa ou uma marmita no LL Marmitaria, 97405-8767. Barros Almeida Advogado, com a doutora Marcela. Conexão Autista,
que é um parceiro nosso, que está espalhando agora pelo estado de São Paulo inteiro, e Instituto ILL, que é o instituto em homenagem ao pai do nosso apresentador Li Cadeirante, Instituto Levi de Lima. E, claro, não posso deixar de agradecer o pessoal da RS, sempre muito simpático, muito prestativo, nos ajudando sempre. Li, agora eu passo a bola para você perguntar aí para o Careca ou para o prefeito. Antes de perguntar, eu gostaria de fazer um comentário para o prefeito e para o Careca, inclusive a respeito do distrito, né, do distrito que o Careca citou, que mora. Ali na região eu estive pesquisando um pouco sobre Pedregulho e descobrindo algumas coisas muito interessantes mesmo. O prefeito falou há pouco sobre o turismo, que precisa ser explorado, precisa ser feito um trabalho voltado ao turismo. E algo interessante, Pedregulho tem a maior cachoeira do estado de São Paulo, com mais de 120 metros de queda d'água, né? Eu descobri isso. Pedregulho tem cachoeira, tem represa, tem parque estadual, tem turismo religioso, então acho que isso casa exatamente com a pergunta que eu tinha aqui na lista. E aí? Eu conheci também aquela, desculpa te cortar, aquela pirâmide, bem interessante. Sim, tem uma réplica de uma pirâmide. Tem uma réplica é da muita coisa. Egípcia. E eu confesso que eu, aqui em Franca, muitas dessas coisas descobri para o podcast. Olha que legal. Então eu queria que você falasse aí, prefeito, qual que é a sua visão da questão do turismo no município, o que a gente pode fazer, contar um pouco dessas coisas maravilhosas que Pedregulho tem, o que a gente pode fazer para que o Brasil inteiro conheça Pedregulho. Pedregulho é uma das cidades de maior potencial de turismo de aventura do estado de São Paulo. Isso foi medido e estudado pelo próprio governo já há alguns anos. Pedregulho já há quase 20 anos estruturou o seu Conselho Municipal de Turismo e somente no ano passado que foi aprovado a condição de município de interesse turístico. Então, esse grande potencial de Pedregulho está lá, existe, está adormecido. Nós precisamos divulgar isso para a população, nós precisamos mostrar isso para todo o Brasil, para que ele possa, de fato, crescer e a cidade chegar no patamar de turismo que realmente necessita. Nossas belezas são várias, né? Você falou de área alagada, né? A região lá do Estreito Primavera Barreira é uma das mais belas áreas que nós temos aqui em todo o Nordeste paulista de área alagada. São belezas belezas naturais extremamente importantes, área extremamente preservada, e a Lagoa da região do Estreito, né, da usina, talvez seja uma das mais belas, com várias cachoeiras, várias belezas naturais. Você falou da maior cachoeira, que fica inclusive dentro do nosso Parque Estadual, o Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus, que é um parque com uma extensa área de preservação, que abrange divisa com municípios como Rifaina, por exemplo. Muito pouco explorada, e que é extremamente preservada. Então hoje Pedregulho recebe estudantes de biologia que acabam se dedicando, explorando toda a área do parque, mas a própria população de Pedregulho não faz uso do parque estadual. Interessante. Nossa, isso. E o parque está na porta da cidade, então é algo muito interessante. Sabe que eu sou apaixonado na questão do turismo, não obviamente como turista, como quem passeia, mas como oportunidade de desenvolvimento econômico do município. Nós temos em Pedregulho belezas adormecidas, por exemplo, cavernas extremamente importantes, não apenas para as questões paleontológicas, mas as questões também de estudo e de exploração, também de turismo de aventura na nossa região do município. Estão agora começando a ser catalogadas, estão agora começando a ser descobertas pelas empresas de turismo para serem exploradas. Temos grutas com pinturas rupestres na nossa região de Pedregulho que são fabulosas, fabulosas. São pinturas com uma capacidade, um potencial que são muito maiores do que do Nordeste aqui do Brasil, que já é um polo internacional de turismo. Legal. Essas pinturas já começaram a ser registradas. A Universidade Federal de Uberlândia começou a fazer um estudo e parou porque não houve investimento público. Nós retomamos as tratativas com a faculdade, o município vai trazer esses investimentos para nós concluirmos esses estudos das pinturas rupestres, porque é fabuloso. Elas traduzem um registro fabuloso e importante da nossa região, dos povos primitivos que habitavam tudo aqui, inclusive Franca. Então nós temos esse potencial lá enorme para ser também explorado e divulgado.
com cautela, é óbvio, né? Com cuidado para preservar todo o meio ambiente. Temos também o turismo consciente, ele na verdade ajuda na preservação. Ajuda a preservação. Temos também as nossas guloseimas, né? Pedregulho, nós temos alguns lugares interessantes. Nós temos um vinho que tem sido produzido aqui em Franca, porém tem sido maturado dentro do Rio Grande, lá na região do Estreito. Legal. Tem vindo numa pousada Piratas do Barro Branco. Nós temos excursões do Rio de Janeiro, São Paulo, vindo acompanhar essa maturação do vinho que acontece na região. Nós temos queijos premiados, né? Nós temos o queijo do Empório Aroeira, que é um empório que fica bem na região do Taquari, uma zona rural em Pedregulho, que a sua estrada rural interliga Rifaina, interliga Estreito e recebe ciclistas, motociclistas, recebe turistas de toda a região que já descobriram o local. O queijo é premiado, segundo lugar num concurso que nós tivemos em Minas Gerais, ou seja, a terra do queijo. Nós tivemos um queijo paulista premiado em segundo lugar, né? Um queijo cremosinho lá do Empório Aroeira. Legal. Nós temos o... Oi? Tem um mirante ali. Tem um mirante na região. Nós temos o queijo Dona Ziza também na região ali do Alto Porã. Também um queijo premiado, reconhecido também regionalmente, nacionalmente. Então, assim, nós temos várias belezas a serem exploradas na nossa Pedregulho, principalmente no tocante ao turismo de aventura, o agroturismo, sem contar o café, né? Nosso café, o Café Conilon de Pedregulho, é o café melhor pontuado do estado de São Paulo. Então, nosso café ganha um preço fabuloso no mercado, é um café que tem uma aceitação muito interessante no mercado internacional. Então, são produzidos ali na nossa região, uma região que pelo clima, que pela água, pela formatação, pela umidade, acaba produzindo um café com uma qualidade excepcional. E é de Pedregulho. Então, nós temos muito a ser explorado. Não, e tem até o turismo religioso que eu mencionei, né? Tem um centro espírita muito grande, que eu já tive a oportunidade de visitar. O Grupo Espírita Alvorada, do qual nós temos a oportunidade também de participar lá das ações. Eu já fui lá. Você já teve a oportunidade de ir, Lê? Muito grande, eu fui lá, comi uma macarronada maravilhosa. Muito boa, né? O pessoal eu não sei se o pessoal vai pelo centro espírita ou se pela alimentação, pela comida, né? Eu confesso que eu fui 2 vezes. A primeira eu fui para conhecer. A segunda eu fui quando meu pai falou, hoje vai ter a macarronada. Então, aí eu voltei. Eu tinha acabado de jantar lá no centro de Pedregulho mesmo, e aí depois fui para lá, para o centro espírita. E aí cheguei lá, depois tinha janta. Eu falei, poxa, o pessoal tudo jantando e eu não conseguia mais. Nós participamos de todas as ações do Alvorada, fiz parte da diretoria até o ano passado. Nosso querido Zé Augusto, né, com todas as suas ações, faz um trabalho fabuloso com a fitoterapia, né? Seu pai, inclusive, é um dos grandes padrinhos lá também das ações que ele desenvolve. Então, assim, o Zé Augusto desenvolve essa atividade da fitoterapia que é muito interessante. E Pedregulho se tornou um polo de ações também. Então, eu acho que esse é um momento ideal para a gente convidar o nosso convidado especial, Marco Aurélio Biali, ex-deputado federal e ex-secretário de Turismo do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui. Como vai, doutor? Tudo jóia? Tudo bom? Tá bem? Tudo bom? Tudo bem? É um prazer enorme recebê-lo aqui. Nós estamos aqui no momento falando justamente da importância do turismo para o município de Pedregulho. O prefeito contou aqui das diversas belezas que o município tem, seja em área alagada, com as represas, seja a cachoeira, que é a maior do estado de São Paulo. Tem uma reserva muito grande. Muito grande, reserva parque ambiental. estadual. E a gente estava falando, e queria aproveitar aí você, que foi secretário de Turismo do Estado de São Paulo, da importância que o turismo pode ter no desenvolvimento de um município, o quanto isso pode realmente afetar e ajudar esse município a desenvolver. Bom, hoje a melhor indústria que tem, e é a indústria do futuro, é a indústria do turismo. Então, falar de turismo é falar do futuro. E precisa ser realmente incentivado. Se fosse possível, até aquela antiga malha ferroviária que tinha ali, voltar a funcionar. Aquilo seria uma atração turística muito grande, né, para poder fazer. Eu sei que é um custo alto, é difícil, não é um processo simples, mas a gente tem que colocar na mente e fazer projetos para buscar tentar
recursos, eventualmente da iniciativa privada, eventualmente fazer com que isso aconteça. Além disso, construir um sistema de divulgação em que as pessoas tenham acesso a elas de uma forma mais direta. Porque hoje, muito do que você está falando aqui, eu não peguei porque eu cheguei agora, mas com certeza está falando de coisas que a população não conhece. O povo de Franca não conhece. Ele falou que até o povo de Pedregulho tem coisas que não conhece. O povo de Pedregulho também Parque estadual. conhece. Então, e além do que, você pode fazer parcerias ali. Eu tenho alguns primos que têm propriedades rurais ali, que tinham interesse no passado, não sei se ainda mantém esse interesse, em constituir áreas de turismo também, o que vai trazer riqueza para o município. Com certeza. Eu acho fundamental e acho que Pedregulho devia concentrar nisso. Está entre Rifaina e Franca e penso que o turismo seria o grande negócio, muito melhor do que indústria e muito melhor do que outras coisas. Com certeza. Hoje o governo incentiva muito, fomenta muito, eu concordo plenamente com isso, da regionalização dos investimentos em turismo. Né? Sim. Rifaina hoje chegou num potencial enorme e para a Rifaina hoje crescer e se tornar uma instância, ela precisa regionalizar o turismo. E Pedregulho precisa também de Rifaina. Então, hoje, fazendo uma parceria entre o município de Pedregulho e Rifaina, nós estamos construindo isso. O prefeito Júnior de Rifaina, que tem uma visão muito além, né, atemporal com relação a tudo isso, também pretende investir e ampliar as ações de Rifaina. Nós já tivemos conversando em tratativas no sentido de regionalizarmos as ações de turismo. Porque Rifaina consegue, por sua vez, trazer o turista e nós conseguimos, com a estrutura de Pedregulho, segurar o turista na região. Então, somando esforços, é algo que é benéfico para ambos os municípios. Então, a regionalização é importante. Propaganda regionalizada. Sim. Ali, porque Rifaina já tem um público de turismo muito grande. Específico, muito grande. Então, está na hora dessa regionalização ser concretizada para que vocês tenham conjuntamente esse público. Exato. E não mais só Rifaina. Vocês fortalecem Rifaina e Rifaina fortalece vocês. Exatamente. E é um somatório de ações. Exatamente. Né? E nós podemos avançar, né? Não ficar só no estado de São Paulo, né? Como diz o prefeito Júnior, e entrar também no município de Sacramento, que também tem belezas turísticas maravilhosas. Tinha uma gruta lá muito bonita, mas eles me mexeram muito na gruta. Talvez se tivesse voltasse ela para o original, ficaria muito linda mais a gruta interessante. Mesmo. Muito linda a gruta. Eu conheço, quando fui menino e adolescente, fui lá várias vezes naquela gruta. Muito linda mesmo. Tem alguma gruta aqui Tem, nós temos várias grutas lá, inclusive uma gruta em específico que possui pinturas rupestres que foram localizadas. Eu não sabia disso. Olha, são que eu fabulosas. Sou uma pessoa que fabulosas. muita coisa. Mexe com isso, mora aqui. Muito maior potencial do que aquelas existentes hoje no Nordeste, como nós estávamos conversando, e que já é um polo de turismo internacional. Então, assim, eu acho que falta realmente essa divulgação. Investimentos e... Talvez uma divulgação que devesse começar nas escolas. Talvez você construir um grupo de pessoas que pudessem ir em todas as escolas de Franca, de Rifaina, Ribeirão Preto, e fazer uma propaganda para as crianças, chamando a atenção. E com essa atenção das crianças, essas crianças levariam os pais. Com certeza. Então, isso que ele está falando, eu já vi. Quando eu estava na escola, tinha alguns locais que faziam esse tipo de... levavam a gente, faziam excursões para a gente visitar. E o governador Quercia, ele teve uma visão assim, muito além do seu tempo. Né, com a ferrovia, com a própria localização do parque estadual, com os investimentos que foram feitos na região, mas que, ao passar do tempo, se perderam. Mas que estivessem hoje ativos, com certeza, a região nossa seria um polo muito forte de turismo. Mas eu acho que você está no caminho certo, prefeito. Você que é uma pessoa que tem experiência com a vida pública, mas não eleitoral, é a primeira vez que você é eleito. Exato. Eu acho que, apoiado por vereadores com experiência eleitoral, eu acho que vocês terão sucesso. Esse caminho está bom, estou gostando de ver esse caminho que você está trilhando, e acho que ali, Pedregulho, você tem que chamar a comunidade para conversar. Com certeza. A comunidade precisa realmente participar, chegar até vocês para conversar e fazer muitas reuniões. Tem gente que fala assim, não gosto de reunião porque reunião não resolve nada. Porque reunião cria o clima que proporciona que alguns resolvam.
É assim Exatamente. sempre. Mas você tem que criar o clima para que as coisas aconteçam. Isso é fundamental. Prefeito, comenta um pouquinho aqui com ele, que acho que não tinha chegado ainda nesse momento, do projeto que você falou de levar a telemedicina para mais próximos das pessoas e agilizar o atendimento, para que ninguém fique lá na fila, na porta da secretaria. Exato. Porque isso faz muita ressonância, ressoa muito com o projeto que ele tinha, na minha visão, para a Franca, né? Que é o Saúde na Hora, que ele defendeu durante a campanha. E acho que o teu projeto tem muitas similaridades, aquela questão da telemedicina do especialista junto com o generalista. Sim. Acho que vai ser legal. Essa semana nós implantamos um projeto piloto de telemedicina no município para testes. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Uma unidade vai receber para sentir o aceite da população com relação ao projeto. Mas o nosso plano de governo tem a necessidade de implantação da telemedicina no município para facilitar o acesso em saúde de toda a nossa população. Né? Pedregulho é um município de maior extensão territorial aqui da nossa região, né? O senhor sabe bem, como secretário de turismo que foi, e com vários distritos espalhados e muita população carente de acesso aos serviços de saúde, principalmente de medicina. Eu estava conversando com eles que há anos trabalhando, dando assessoria para o consórcio, o Coman, o CMM de Ribeirão, sempre nós estivemos aí nos últimos tempos estudando a questão da telemedicina, mas nunca tinha visto a telemedicina de forma tão avançada como encontrei no município de Campinas, do prefeito Dário, que inclusive é conterrâneo nosso, lá de Pedregulho, Dário Saad. E é muito interessante a metodologia que foi usada, porque o Dário começou a casar a telemedicina com um médico generalista presencial. Então, o paciente, o usuário, ele vai no clínico e precisa de um atendimento especializado. Ali mesmo o clínico, já pela telemedicina, tem acesso ao especialista, que vai dar todo o suporte para ele já fazer os pedidos de exame, os direcionamentos de terapia. E aí nós conseguimos, então, ganhar tempo, ganhar espaço e economizar recursos públicos no atendimento, trazendo melhores condições de atendimento à população. E eu quero trazer isso para Pedregulho. E evitando aquele vai e vem de paciente, né? O senhor está absolutamente correto. Um pequeno cuidado só. A telemedicina é uma consulta que resolve um monte de problema se ela tiver em mãos alguns resultados. Então, o senhor vai precisar colocar lá na Santa Casa ou em outro, eu acho a Santa Casa o melhor lugar, uma tomografia de qualidade, ou uma ressonância nuclear magnética. No seu caso, eu acho que a tomografia é mais adequada. Qual é o problema? A pessoa tem uma dor de cabeça, ou então está com uma dormência no braço ou na perna, e ela procura o atendimento. Aí o colega lá vai atender, vai fazer uma consulta com o neurologista, com o neurocirurgião, e transforma e diz, olha, pode ser um derrame. Mas acontece que há um tempo para que as coisas aconteçam. Se você já tiver com uma tomografia na mão e o resultado da tomografia na mão do especialista, você ganhou o tempo. E o medicamento começa a ser feito lá, antes do paciente sair para vir buscar internação, você conhece o problema de vaga, antes que o problema se instale e que depois você vai ter um custo muito maior para fazer fisioterapia, para fazer, e a pessoa nunca mais recupera de fato, enquanto ele poderia realmente sair sem nenhum déficit motor, sem nenhum problema mental, se fosse feito o tratamento adequado. Então, a telemedicina é um ponto importante e bom, mas precisa ter o respaldo disso. Dos exames, Penso que o senhor deve, enquanto prefeito, colocar isso num processo e num projeto maior e ir atrás de recursos para isso. Porque eu sei que a prefeitura não tem recursos para bancar, mas existe deputados federais... Inclusive uma que nasceu em Pedregulho. Federais que poderão ajudar de alguma forma, os estaduais também, dando recursos para a compra desses aparelhos. Com certeza. Porque são aparelhos assim, fácil de licitar, de comprar. E acho que a prefeitura devia abrir uma licitação em aberto para ter pronta a licitação, que quando chegasse o recurso, fazia. Porque o senhor conhece a morosidade que é o sistema público. Então, você recebe o dinheiro agora, isso vai acontecer daí 2 anos. Ainda mais com a nova lei de licitações. Se o senhor abrir essas licitações em aberto, e aí o senhor vai conseguir fazer com que, quando chegou o dinheiro, o senhor chegou lá, conseguiu um recurso,
através de amizade, através de várias coisas, porque infelizmente a nossa região não tem deputado federal, mas você conseguiria colocar esse recurso. Mas os estaduais têm recurso também, eles poderão fazer isso. Então, eu acho que vai ser bom. Se o senhor, isso, por exemplo, para AVC é fundamental. Estou falando da minha área, porque eu conheço mais. Mas, com certeza, isso seria também fundamental, tendo outros exames que poderiam já estar prontos. E isso não depende mais de ter um especialista no local, porque a telemedicina permite o diagnóstico à distância. Sim. Então, um técnico treinado faz o exame, manda o exame para o centro de diagnóstico, o centro de diagnóstico já dá o laudo, e aí o senhor já tem aquilo na mão para resolver o problema. É muito bom. Ganhando e salvando muitas vezes, que pode ser a do senhor. Com certeza, todos nós. Do nosso vereador, né? Porque ao tratar o problema, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar. Ontem eu dei uma aula sobre eutanásia e eu falei da mistanásia. Não sei se o senhor é comum esse termo. Mistanásia, não. A mistanásia é exatamente o que o poder público tem que tomar conta, que é a morte por falta de recursos. Que acontece muito. Bastante. Já aconteceu muito na época da pandemia, lá no Amazonas, quando faltou oxigênio. Acontece aqui em Franca com muita frequência, quando as pessoas ficam ali no Álvaro Azul esperando uma vaga na Santa Casa e morre porque não chegou, né? Aconteceu até com um amigo nosso, que foi vereador na cidade, que perdeu o tempo, porque demorou muito, e ele precisava de sangue, na verdade, era uma coisa até simples. Mas não se faz esses diagnósticos, esses tratamentos emergenciais de fato, porque eles não têm como serem feitos. Você tem, às vezes você vai comprar e compra o mais barato, um raio-x que é analógico. Ninguém mais usa raio-x analógico, é tudo digital. E aí você não tem nem como ficar enviando esses exames, aí manda foto e não sei o quê, não é a mesma coisa. Conclusão. Então, eu falei ontem que isso é um karma coletivo, porque quando você não toma uma atitude política, quando você não escolhe, você não vai lá votar, vai votar porque é obrigatório, você nunca lida, você fala, não quero mexer com política é coisa de bandido e não sei o quê, você está se omitindo. Então, quando aquela pessoa morreu por falta de recursos, você é um dos responsáveis. Quando você votou no seu adversário e tal, você não tem essa responsabilidade, porque você tomou uma decisão. Pode ter certa, pode estar errada, mas você tomou uma decisão. Exato. Então, agora, quando você se omite, não vai votar, acha que isso é coisa, não te atinge, aí quando o seu irmão, seu filho, você mesmo tiver um problema desse, aí é que você vai perceber. Verdade. E nós que nos omitimos de uma forma geral, somos responsáveis por isso. Então, karma coletivo existe muito. Com certeza. Acho que o Lee tem uma pergunta aí. Aproveitar a pergunta, a fala do Dr. Biari, e já fazer uma pergunta também para o prefeito sobre a importância, na sua visão, dessa participação, desse apoio do governo federal, dessa busca de recursos, como o doutor falou, em relação ao governo federal. A importância de ter um representante fazendo isso aqui na região, né? Hoje nós não temos. É fundamental termos representantes regionais que possam dar esse suporte. Os governos hoje, de uma forma ou de outra, cada um desenvolve as suas políticas, né, direcionadas às suas necessidades. Mas sim, quando você tem um representante local que consegue abrir as portas, você consegue ter acesso a recursos. Né? Seja no aspecto federal, seja no próprio aspecto do governo do Estado. A importância do representante local é facilitar, é ser ponte, né? Representando de fato a população. E isso é fundamental. Eu acho que hoje o próprio governo federal, com os investimentos que tem feito, são extremamente importantes. Mas quando você tem um representante local, você tem acesso a esses investimentos com mais facilidade. Você tem alguém representando e falando por você lá. Então eu acho que é fundamental. Fundamental lutarmos para termos de fato um representante local atendendo a nossa região. Prefeito, a gente já está... não sei, quer fazer um comentário? Não, em relação a isso, eu só queria fazer uma observação. É muito comum, em época de eleição, você ter colegas vereadores trabalhando para deputados do partido que não são da sua região. Mas, do meu partido. Isso não faz sentido. E as pessoas fazem isso. O que tem que ser da região, né? Teria que ser da região. Pior ainda, existem muitas congregações religiosas de várias
matrizes, várias denominações. Essas denominações pedem para os seus pastores, seus padres, fazer um trabalho para ter voto para defender a sua denominação. Então, a denominação passa a ter mais importância do que a região. Do que a cidade onde a pessoa vive, né? Onde vive. Como dizia o Montoro, né? Todo mundo cita aí no início, a pessoa vive na cidade. Exatamente. Então, não é a religião ou a igreja dela que vai ajudar. Às vezes o cara ganhou nem sabe onde é a cidade no mapa, né? Ele sabe que teve voto, conhece até o pastor, mas quando você está precisando de vaga lá no pronto-socorro, quando você está lá em Pedregulho precisando de vaga em Quer comprar uma tomografia. Você precisa comprar uma tomografia ou precisa comprar uma ressonância ou qualquer outra coisa. Cadê? E isso hoje quer dizer, você vai no Congresso Nacional, o que você vê? Segmentos. Religião tal tem 2 deputados, 3 deputados, 10 deputados. Religião tal tem isso, tem aquilo. O grupo dos pecuaristas tem aquilo. Bom, é bom você ser pecuarista, você ter que ganhar dinheiro, isso é ótimo. Mas isso não resolve o problema das pessoas nas cidades e nos municípios. E as pessoas não pensam isso. Fala, gente, eu falo isso, gente, mas é óbvio isso. As pessoas, não, mas eu tenho que defender meus... Olha, interesse econômico é bom defender, mas eles acabam no dia da sua morte. E se você for a vítima da morte, acabou para você. Legal. Eu queria só fazer uma colocação. Deixa o menino falar, que o menino ia falar, e você interrompeu. Você interrompeu, Eu cara. falo da grande importância do deputado aqui na nossa região, é a questão hoje no município. Você pega a Vila Primavera, onde eu represento, quem está lá para receber as demandas, levar até o prefeito, a ponte, é o vereador. Exato. Então o Mesma vereador coisa. que vai pegar a mesma demanda coisa. e vai levar. Se não tiver um vereador, como que o prefeito vai saber? Vai saber da demanda, mas não vai ter ninguém Vai ter alguém lá cobrando, né? Vai ter Não ninguém só cobrando. Então é essa. O prefeito precisa do seu voto, representando a Vila Primavera, para conseguir as coisas para o município. Se você não tem um representante, a Vila Primavera não se posiciona... Não tem ninguém para pedir. Não tem quem possa fazer isso. Isso. A questão do recurso, por exemplo. Eu sei que a Vila Primavera está precisando de melhorias em várias áreas. Quem vai buscar o recurso lá em Brasília ou em São Paulo para o prefeito executar? Às vezes não tem o recurso, mas o vereador vai buscar. Então, onde vai ser feita a obra, porque o vereador buscou recurso em cima da necessidade que precisa. E assim O vereador tem mais facilidade de conseguir isso com os deputados locais. Isso. Tenho certeza que a deputada estadual, quando procurada, ela atende melhor, porque ela conhece a região, ela nasceu lá, ela sabe disso, então ela pode ajudar mais. E ajuda muito. E assim são as coisas. Verdade. Eu queria fazer só uma colocação em relação à APAI. Estamos aqui com 2 apaianos, não sei se o prefeito sabe, os 2 são especialistas, levantaram a Federação das APAIs do Estado de São Paulo. Que legal. Eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho deles. Você também, Li, você fez parte. Eu tive a oportunidade de acompanhar junto com eles. E eles, o Guilherme em relação a projetos, na verdade, tudo que eu faço em relação a projetos Ele é o especialista. Ele que é o especialista. Que legal. É meu instrutor. E o doutor foi presidente da federação e levantou a federação no estado e é um grande apaiano. E eu queria fazer uma colocação que a gente descobriu, eu e o vereador Careca, a gente esteve na cidade de Pedregulho visitando o SEIS, visitando o SEAC, visitando os postos voltados à pessoa com deficiência. Parque. E descobrimos o parque, e descobrimos que Pedregulho, eu não sei se vocês sabem disso, devem saber, Pedregulho foi a primeira cidade a incluir a educação na APAI, né, dentro das APAIs. Brigou por isso, inclusive, com as outras APAIs, né? Descobrimos isso na cidade, né? Conversando com as pessoas em relação da APAI. Então, Pedregulho já é propulsora, né, de uma defesa da pessoa com deficiência, que foi incluir as crianças na Pedregulho sempre teve um atendimento. Sempre. O que está faltando em Pedregulho, e eu já falei isso para muitos dos seus munícipes, eu tenho muitos munícipes que são meus clientes. Com certeza. Então, eu falo muito isso para eles, tem que falar para o prefeito montar uma escola hípica, uma escola de hipismo. E para... Ecoterapia, né? Não. Ecoterapia é uma coisa que é bom montar também. A escola hípica é para crianças com TDAH e com autismo leve. Aquelas crianças que dão trabalho na escola, que a professora não aguenta mais, que tem que colocar professor auxiliar, são para essas crianças.
E interessante que tem financiamento público para isso. O município não vai gastar dinheiro próprio nisso. Vai gastar na implantação, porque alguma coisa sempre gasta. Sim. Nada é sem nenhum dinheiro. Mas é um trabalho tão simples de ser feito que usa relativamente poucos profissionais e você coloca no contraturno, porque você tem que colocar no seu plano de feito que usa relativamente poucos profissionais e você coloca no contraturno, porque você tem que colocar no seu plano de educação esse trabalho. Estando no plano de educação, vem um dinheiro para o contraturno, tendo o laudo dos pacientes, que isso é um tipo, eu sei que essa é uma briga homérica com as psicólogas, que não gostam de falar que TDAH é uma deficiência, mas é uma deficiência. E eu posso falar porque esse meu menino tem a TDAH, então eu fico tranquilo com isso. Não é que impede as pessoas de fazerem as coisas, mas impede, precisa fazer. Ele fez hipismo há muito tempo, ajudou muito ele. Então, é uma escola hípica, você vai fazer hipismo, salto, tal, mas junto você vai ter todo um processo de ganho de autoconfiança na criança, de aprender a lidar com um animal grande, como é o cavalo, mas que, no fundo é dócil e obedece à pessoa que está no comando. Sim. Isso lá é facílimo de fazer e eu falo para todos os prefeitos, falei para o prefeito de Miguelópolis, estivemos lá, estou falando para o senhor, seria muito interessante que o senhor fizesse, ia ajudar muito essas crianças, legal. Resolveria um grande problema das escolas, a escola teria um suporte nisso, e não usa psicólogo, não usa... Isso o senhor vai ter um cavalarista para cuidar das coisas e um terapeuta, que pode ser um terapeuta ocupacional, que pode ser um professor de educação física, que pode ser um fisioterapeuta, porque é um desses técnicos que pode ser treinado nessa área e aplicar a técnica nisso aí. É muito bom de fazer e o senhor teria que tomar o único cuidado. Agora, quando fosse fazer o levantamento para mandar para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, colocar essas crianças como necessidade de 2 turnos. Legal, bom saber. Legal. Pessoal, a gente... Pegando e aprendendo os projetos. É muito importante. Pessoal, já estamos aí nos aproximando do final. Eu vou deixar cada um falar, mas eu tenho uma última pergunta, prefeito. Vamos lá. Que se eu não fizer, eu não consigo ir embora feliz. Nós citamos hoje doutora Graciela, citamos Dário Saad, citamos Oreste Querces, pessoas que nasceram em Pedregulho e se tornaram pessoas políticos de renome estadual, nacional. Então, eu queria saber de você, aí, nascido em Pedregulho, começando na política agora, se você tem sonhos aí de crescer, de ser o deputado um dia, governador, presidente da República, como é que tá os projetos futuros aí? Meu projeto hoje é Pedregulho, dedicação exclusiva ao município, né? Para que nós possamos implantar todas essas políticas públicas. Pedregulho cria muita gente grande aí na política. Com certeza, mas implantar todas essas políticas públicas que nós sonhamos ao longo de vários anos para o município, colocar em prática e colher os frutos disso, que é os frutos de atender bem a nossa população, atender bem a nossa comunidade, dar os acessos necessários, enfim, o acolhimento necessário e colocar Pedregulho no lugar que ele merece. Né? Pô, legal. De destaque, porque nós temos muitas belezas lá que precisam ser, de fato, alavancadas, elevadas, e a cidade é uma cidade muito acolhedora e merece estar num lugar de destaque. E é isso que nós pretendemos nesse momento. A gente fica na torcida aí, porque é uma cidade pela qual nós temos muito carinho. Quando menino, passei muitas férias lá. Olha que maravilha. Lá com a tia Fruta. Ah, Dona Fruta. A gente tem muito carinho pelo município, desejamos aí todo o sucesso. Eu fiz essa brincadeira, mas eu tenho certeza aí que sua dedicação total é ao município. Quem sabe, o futuro a Deus pertence. Tendo um sucesso no município, seu sucesso seja reconhecido, ficamos torcida. Você demonstrou hoje uma grande preocupação com a cidade, uma grande preocupação em fazer a diferença, e eu acho que isso é o que precisa um político, alguém que queira realmente fazer a diferença. E aí eu vou fazer uma rodada de encerramento, começar ali e terminar de cá. Li. Bom, quero agradecer a todos, quero agradecer a presença do nosso amigo vereador Careca, do prefeito de Cachá, Guilherme, doutor Biali. É uma grande honra recebê-los aqui e é um prazer mesmo, a gente sempre está em Pedregulho, sempre fazendo visita a vocês e hoje
tivemos a honra de recebê-los aqui em Franca. Gratidão, parabéns, Careca, pelo seu trabalho voltado à pessoa com deficiência, voltado ao social, que eu tive a oportunidade de conhecer e tenho a oportunidade de acompanhar pelas redes sociais. Você está de parabéns mesmo. Que Deus continue te abençoando, sempre, cada vez mais, tenha sucesso no seu trabalho e gratidão mesmo por tudo. Prefeito, parabéns pela vontade de trabalhar, pelo que tem mostrado, pelo que apresentou para a gente aqui já nesses 3 meses. E que, como o Guilherme falou, que Deus te abençoe, que consiga realizar todos os seus projetos e que Pedregulho se torne uma referência não só na região, mas no estado. E parabéns mesmo e sucesso na sua carreira política e sucesso na cidade de Pedregulho. Gratidão a todos. E gratidão, doutor, pela presença, nos dar a honra da É sempre bom estar aqui. Muito bom estar com o senhor aqui também. E gratidão, Guilherme. Então, vamos lá. Boa tarde, eu quero agradecer e parabenizar o Celi, esse trabalho, né, na inclusão, você tem me ensinado muito mais do que eu tinha conhecimento, né? Esse conhecimento que você tem, a experiência que você tem, o trabalho que você faz, esse contato que a gente teve, né, através das redes sociais, que a primeira vez que a gente falamos, já encaminhei para o prefeito as suas ideias, seus projetos, que vai de encontro às nossas necessidades da nossa cidade, né, que é a inclusão das nossas crianças, da nossa população aqui que necessita desse atendimento. Quero parabenizar o Dr. Biali, onde foi deputado federal, né, para quem não sabe, quando ele foi deputado, colocou uma emenda para Pedregulho, se não me engano, aquela van que está estragada, acho que foi recurso do deputado. A gente sempre mandava. Sempre mandava, a gente estava sempre lá em Brasília, sempre aqui em Franca cobrando o doutor, ele estava sempre disponível, sempre atento, atendendo a gente, mandando recursos para a cidade. Até esses dias eu comentei que eu sinto falta de um deputado federal, esse debate que a gente teve aqui da questão da representatividade do local, do representante federal, né? Hoje eu estava conversando com o vereador, a gente não, eu mesmo não tenho, fiquei 4 anos fora, não tenho muita representatividade como deputado estadual, como deputado federal. Né? Então a gente precisa ter, principalmente da nossa região, para levar as demandas que precisa, né? Verdade. Então eu quero parabenizar o senhor, quando o senhor foi deputado, fez um belo trabalho aqui para a nossa região. Guilherme, quero parabenizar também pelo trabalho, a entrevista hoje, viu? Pelo convite, agradeço demais. Nosso prefeito que não tem medido esforço, viu, para ajudar Pedregulho, ele sabe que quem foi vereador, a cobrança é muito grande, né? A tendência é ajudar a nossa cidade, ajudar o prefeito, né, a fazer um bom trabalho, e a gente está junto com as mãos dadas para fazer Pedregulho progredir. Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, debatendo políticas públicas, debatendo acessibilidade, debatendo temas interessantes, né, principalmente essa questão da versão dos recursos públicos, como é importante isso, né, o acesso aos recursos públicos que permitem a execução de políticas públicas. Isso é fundamental. E eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar nesse espaço, conversando, trocando ideias, né? Parabéns pelo espaço, parabéns, Lia, aí. Conheci o Lia há muito pouco tempo, mas já vi todo o trabalho que já foi desenvolvido, em parceria com vocês também. Como isso é importante para a nossa região. Nossa região carece de pessoas boas, que querem, de fato, fazer boas ações para atender a nossa população que tanto sofre. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Muito obrigado. A gente que fica muito feliz de recebê-lo aqui, prefeito, vereador, é uma honra. Obrigado, Lia, aí, pela parceria. Obrigado ao nosso convidado especial. E, naturalmente, eu não perco a oportunidade de agradecer aos nossos patrocinadores, que vocês viram aqui no fundo, que faz esse podcast ser possível. E, em especial, ao pessoal do Grupo RS, sempre muito atencioso com a gente, muito parceiro. Muito obrigado a todos, foi um prazer, eu gostei bastante de estar aqui hoje. E agora passo para o nosso convidado especial. Bom, convidado especial, quero deixar claro que eu não sabia que eu era convidado especial. Eu estava atendendo no consultório, eu vim falar com ele e cheguei aqui. Mas fico feliz de encontrá-los aqui. Já o conhecia, já conversei com você, foi uma oportunidade com você já me trouxe até pedidos para levar para o Alckmin. Esse aqui é um lutador, viu? Não para, incansável. Então, incansável. Eu sei que isso... Vou mudar o apelido dele para incansável. Isso é importante. E sei que a nossa cidade, Franca, Pedregulho,
Rifaina, Cristais, Jericoara, Restinga, todas as cidades aqui da região, Miguelópolis, Ituverava, Igarapava, Aramina, são cidades que têm uma população muito boa, porque é uma população que veio quase toda da migração, da migração mais antiga, que eram os italianos e tal, né, meus parentes todos portugueses, e também da migração de pessoas que estavam em outros estados e que não estavam tendo uma condição boa de vida e vêm para cá, se encanta com a condição de vida. O Li mesmo falou, né? O Li morava em São Paulo. Quando ele chegou aqui, ele falou assim, doutor, o senhor está reclamando que está faltando isso, faltando aquilo, mas perto do que eu estava, está muito melhor. Eu falei, Li, a gente não pode comparar o ruim com o pior. A gente fica comparando o ruim com o pior. Eu falei, não, ela estava pior, agora está ruim, então está bom. Não está. Não está. E a gente precisa ter esse olhar social, humano, sem partidarismo, sem divisão. Mas é para Franca, ou é para Rifaina, ou é para Pedregulho. Não! É para o ser humano que vive nessas cidades. É para as pessoas que estão aqui tentando se sentir melhor, conviver melhor com o outro. A barreira tarifária, estão todas erradas. Não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é crescer intelectualmente, crescer moralmente, cuidar um do outro, participar. E isso é o que faz com que a inclusão seja necessária, que o cuidado com o TDAH seja necessário, que a política seja importante, que a gente não tenha mais esse problema de pessoas morrendo porque não recebeu o recurso que devia ter recebido. A mistanásia não pode existir, e ela existe com muita frequência. Então, tocar nesses assuntos pode não resolver nada, mas pelo menos planta em alguma pessoa que eventualmente tenha ouvido, ou em vocês, aquela pequena noção de, gente, eu preciso fazer alguma coisa para isso. Pelo menos eu preciso ter consciência e vou estar consciente. Certo ou errado, mas consciente. Porque esse é um processo que a gente tem visto no nosso país. Aliás, não é uma característica só do nosso país, não, mas do mundo. Uma descrença com as coisas. E isso leva à irresponsabilidade com o outro. E a responsabilidade com o outro, quem decidiu ela não fomos nós. Foi Jesus Cristo quando disse, amar ao próximo como a ti mesmo. E essa é a nossa preocupação, amar ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, prefeito. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, viu?